Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados, amadas, hoje essa live é para falar muitos aspectos que eu fui anotando, que eu acho muito importante. Muito axé para você também, querida. E muito importante, gente, são perguntas recorrentes, são perguntas que acontecem toda hora. E aqui vocês nunca podem esquecer que as lives elas aparecem na playlist ao vivo, tá? Quando eu decidi colocar o título o chamado espiritual, ele se dá em qualquer momento da nossa vida. Não necessariamente quando a gente é jovem. E o chamado espiritual, ele pode também se renovar. Sim. Então, de repente, eu estou trilhando um caminho espiritual. Aí eu sinto um chamado de Exu e de Pombagira. E eu vou me aprofundar nesse chamado. Entende? É por isso que em algumas religiões se fala assim, porque eu me iniciei em Exu. Eu sou de Oiá, mas eu me iniciei em Exu, eu me iniciei no Seu Tranca-Rua, eu me iniciei na Maria Padilha. Então existe nomes, alguns dão iniciação, outros dão pacto, outros dão, enfim, são nomes, pessoas amadas, são nomes. A gente nunca vai conseguir utilizar o nome correto, sabe por quê? Cada vertente aqui dá o nome que quer. Mas é isso que eu quero dizer, não se prenda ao nome, se entenda a conexão. Muitas vezes, o chamado, ele vem para a gente em sonhos, ele vem para a gente em viagem astral, ele vem para a gente decorrente de situações, de problemas, de dificuldades que a gente está passando, porque em algum momento a gente não prestou atenção, ou a gente não deu a atenção que precisava ali, naquele momento. Sabe assim, depois eu vejo isso. Acontece muito. Acontece muito. Mas o chamado é uma coisa mais profunda, sabe? O chamado é uma coisa que, como um imã, como uma essência, como uma coisa divina mesmo, a gente se sente atraído, envolvido naquela energia, naquela força, naquela egrégora ou naquele arquétipo. E, gente, é muito óbvio, né? Os momentos. Eu sei que eu estou falando muito disso nos vídeos ultimamente, mas é para levar conforto. Porque eu sempre vou falar por mim e pelas minhas experiências. Ruim com os nossos guardiões, pior sem eles. Entenderam, né? Porque, gente, atualmente, mediante a tantas pessoas que eu atendo e vejo a sofrência, como diz aqui na minha terra, a, a falta de direção, de caminho, é muito grande. E a gente acaba se envolvendo, porque a gente não é bicho, né? A gente tem sentimento, a gente tem coração. Aí a gente vai no YouTube, a gente pensa assim, como que eu consigo falar determinado assunto e ter uma abrangência que eu consiga me fazer ser compreendido pela maior parte das pessoas. Então, cada um de vocês, em algum momento da vida, sentiu ou sente esse chamado. Esse chamado, gente, tem que se aprofundar, tem que sentir, tem que refletir sobre ele, porque ele vai dando sinais, ele vai dando intuições, ele vai dando o ar da graça para a gente. E muitas vezes, por a gente não conhecer aquele sistema, aquela espiritualidade, aquela vertente, às vezes a gente não enxerga como deveria. Mas eu sempre vou repetir, eu sempre vou falar. Escute teu Exu, escute tua Pombagira. Eles sim, eles sabem qual é o seu caminho, qual é a sua necessidade, quais são as prioridades, porque a nossa cabeça pode enganar a gente.
Mas os nossos guardiões, eles esclarecem. É por isso que muitas vezes a gente dá uma de louco, né? Porque às vezes o caminho que eles estão mostrando, direcionando a gente, pode ser naquele momento que não seja, né, o caminho que a gente quer, o que a gente deseja. Mas, gente, para e sente esse trem, sente esse chamado, porque eles sabem muito bem a direção que estão levando vocês. E isso é necessário para esse despertar, para esse despertar. Agora, eu não sou astrólogo, né? Mas gostaria de ser. Então, amanhã, dia 7, vai entrar Saturno com toda a força, toda a força. Então, é minha crença, eu acredito em espíritos planetários, eu acredito na energia dos planetas, eu acredito em um sistema. E Saturno, ele vem, conforme os astrólogos estão dizendo, ele vem com a conta de 30 anos, trazendo tudo que está pendente e traz um novo. Então, é assim, pelo que os astrólogos estão dizendo, a gente já está tendo a influência, né? Desde uns 15 dias atrás. Mas a partir de amanhã, um novo chega. Como? De que forma? Lógico que não é no dia 7, mas chega um novo. Chega um novo. Lembra da pandemia? Não quero dizer que seja coisa ruim, mas pode ser também. É um novo. E aí, será que todo esse tempo, nosso Exu, nossa Pombagira, nossos guardiões, estão intuindo a gente para a gente ter mais conhecimento, mais direção, mais conexão para esse possível novo, astrologicamente falando, né? Porque na parte espiritual nossa, no nosso terreiro, na nossa macumba aqui, a gente sabe que a vida e que o mundo e o que o nosso eu sou está precisando de mais atenção, porque é muita energia que a gente está tendo que desprender para, às vezes, realizar coisas que antes eram simples. Então, esses conflitos, esses temperamentos, as pessoas estão temperadas, as pessoas estão cansadas. Então, porque não adianta, gente, não adianta chegar aqui no canal e falar assim, não, tudo é um mar de rosa, tudo é lindo, maravilhoso, e fazer como o Instagram faz, né? O Instagram faz todo mundo se sentir o cocô do cachorro. E não é, você não é, meu bem, você é seu poder, você é você mesmo, você mesma. Você tem seu axé, você tem sua egrégora, você dá o melhor que você tem. Você não fica o dia inteiro dando pinta, sabe? Porque você tem conta para pagar. Eu não estou desmerecendo ninguém, mas tem que dar exemplo. Então, quando eu venho aqui no canal, eu estou tentando fazer o quê? Peraí, se você não prestou atenção nisso que está acontecendo, nessa situação, nessa dificuldade que a maioria, o coletivo está sentindo, não viva a energia ruim, não viva as dores, mantenha-se, mas fique atento, fique alerta para que você e sua vida não seja pego de surpresa. O chamado, ele também, além de levar a gente para um patamar maior, para um patamar de espiritualidade mais abrangente, crescer dói. Então, toda vez que nós estivermos em um processo de desenvolvimento, de crescimento humano e espiritual, porque a gente ainda está vivo, a gente vai ter dores, a gente vai ter desafios, a gente vai ter dificuldades. Tem que aceitar isso que dói menos. Tem que aceitar isso. O ponto da coisa é entender como você vai resolver essa dificuldade, essa situação. É isso, tá? Agora, um outro ponto. Eu coloquei aqui no meu caderno. Arrebanhar a força e medo. Eu procuro, é o que eu sempre digo, eu não sou melhor que ninguém, mas eu procuro levar vocês para a reflexão. Eu procuro levar vocês para se conectarem com o seu Exu e com sua Pombagira. Depois, dá a mãozinha para os dois e sai para o mundo.
para conquistar esse mundo, para vocês se empoderarem, para vocês crescerem, tá? E essa coisa do medo e da força, dessa coisa de, olha, se você não fizer dessa forma, a sua vida vai ser destruída. Fica preso aqui nessa cadeirinha junto comigo, porque se você largar a igreja, o mundo vai te devorar. Eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de qualquer religião. Enquanto você não for você mesmo, enquanto você não entender que a sua espiritualidade existe, que você tem a sua coroa, o seu ori, os seus mentores, e que o sistema religioso ele tem que vir para acrescentar, ele tem que vir para educar, para passar conhecimento, fundamentos, ritualísticas e até mesmo a adoração, né? A adoração aos nossos orixás, aos nossos guardiões, mas cuidado com a coisa, a força e o medo, porque tudo que faz a gente ser forçado, tudo que é obrigado, tudo que põe medo na gente, já começa por aí que não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Nós temos situações diferentes. Nós temos situações de pessoas que precisam de um tratamento espiritual, que são resistentes, que não acreditam em nada, nem nelas mesmas e nem em ninguém. Aí é diferente, né? Eu não estou falando dessa forma. Estou falando de você buscar a sua independência espiritual dentro do seu mundo. Isso não desmerecendo casas religiosas, não. Mas sem você ter você mesmo, você vai estar com quem mesmo? Me diga. Você tem que existir para que todas as coisas existam. Sem você não tem guia, não tem Exu, não tem Pombagira, não tem entidade, não tem ninguém. Você tem que existir. Isso faz sentido para você? Você tem que existir. Você tem que ser muito honesto com você, com as suas dificuldades, com as suas vitórias e com as suas derrotas. Então, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim? Então, vou melhorar agora. Eu vou me desafiar, mas eu vou melhorar. É por isso que eu sou apaixonado com Exu e Pombagira. Porque eles tacam fogo no rabo da gente. Eles fazem a gente andar. Eles fazem a gente ter coragem quando a gente não tem. Eles fazem a gente ter o movimento quando a gente não tem. Eles fazem a gente tomar decisões que muitas vezes a gente nem sabia que tinha a possibilidade. Caminho, 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 caminho. Tá. Mas quando a coisa passa 1 ano, passa 2, passa 4, passa 5 anos e vai enraizando, aquilo, quando enraiza aquele vício, é porque eu não posso ficar usando o nome toda hora, dá problema aqui no YouTube. Quando aquele negócio enraiza, as drogas, né? E aquilo vai enraizando, aí já não é mais só o vício. Aí já tem os problemas emocionais e com toda certeza já existe agora os problemas espirituais. Quantos quiumbas não podem estar mamando nessa teta? Me diga, quantos? Esse astral, essa energia, essa vibe de destruição, de briga, de conflito, de dor, de sofrimento, de perder as coisas materiais que se conquista com tanta dificuldade e a família fica doente junto. É uma guerra imensa. E eu peço aos orixás, a Exu e Pombagira, que guarde sempre a todos nós, nossas casas, porque realmente é uma dor de corpo, mente e espírito. É a destruição em todos os níveis. Mas a espiritualidade é fundamental, porque se você não segurar a sua velhinha acesa, um termo simples, o quarto fica bem escuro, porque quando vai a esperança e a fé, vai tudo. E a pessoa, às vezes, tem que passar pelo caos para justamente a pessoa aceitar o tratamento espiritual, o tratamento clínico e o tratamento terapêutico com psicólogos, psiquiatras, aquela coisa toda. Fica um alerta
para quem não está vivendo isso, e se está no início, dá um jeito agora, antes que a coisa tome esse corpo, essa tragédia que eu estou desenhando aqui, porque eu não gosto de falar de coisa ruim, mas tem que falar, porque às vezes está achando que é uma brincadeira, tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, me absorvendo, tá? Então, o tempo só faz piorar, quando não dá um jeito nisso. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Então, a luta é fundamental, não vai sair dessa sem lutar. Não vai cair do céu a bênção. Tem que ter a luta espiritual, a luta clínica e a luta terapêutica. E ainda tem que ter a vontade da pessoa. O medo, gente, o medo assola. O medo assola, paralisa. Só quem passa por isso que sabe, tá? É uma doença sistêmica, pega todo mundo, a família, pega todo mundo. A espiritualidade não aceita... A espiritualidade, quando não é aceita, realmente, na minha experiência, eu vejo que a coisa fica muito pior. Porque a pessoa, ela não, quando já está há anos e anos e já afundou, né? A pessoa, sempre no dia seguinte, ela tem uma positividade, como se isso nunca mais fosse acontecer. E acontece. Aí agora nós vamos entrar em outra coisa. Porque essa aqui já me deixou estressado, porque me deixa triste. Os sonhos, eles são individuais. Então tem uma pessoa que sonha com um ótimo e belo casamento. A outra pessoa sonha em ser bem-sucedida. A outra pessoa sonha em ter filhos. A outra pessoa sonha com tudo isso. Tá. Esses sonhos, gente, tem que ter alicerce. Esses sonhos tem que ter um amparo, tem que ter um sentido, tem que começar por algum lugar. E por onde começar? Como fazer? Boa tarde, pessoas lindas. Hoje o papo aqui está bem sério. É uma reflexão profunda. E aí, quando a gente vai tratar uma pessoa espiritualmente, por exemplo, hoje eu atendi algumas pessoas, aquela receitinha não existe. Hoje eu atendi uma terapeuta maravilhosa, ela vai assistir o vídeo, mulher inteligente, mulher para frente, mas ela sabe da importância da espiritualidade dela, ela sabe como a energia dela contribui com o trabalho dela, né? Porque você lidar com as mazelas, com a tristeza, com as doenças emocionais das pessoas, não é uma tarefa fácil. E aí eu me pergunto, quando você acende sua vela, quando você dá o seu agrado para o teu Exu, para a tua pombagira, tem que pedir essa proteção também, tem que pedir essa sabedoria, tem que pedir esse conhecimento, tem que pedir essa proteção. Tá muito, gente, eu estou dizendo, está acontecendo muito. E eu quero preparar vocês, não para que vocês tenham que viver isso, por Oxalá que não, mas para que vocês criem um campo de força com os guardiões de vocês, para que isso nunca bata na porta de vocês. Aí vem a decepção com a espiritualidade. Vem a decepção. Por quê? A espiritualidade, eu sempre digo isso. Por exemplo, se estiver me usando aqui para falar essas coisas para você. Mas bobagem. A espiritualidade usa a gente. Então vai servir para quê? Para as pessoas se protegerem, para as pessoas terem atenção nas suas casas, nas suas rotinas, na fé nos seus guardiões, para que vocês venham vencer e nunca ser vencido. Sabe? Enquanto o foguinho está pequeno, é fácil apagar, não deixa virar um incêndio. Então as pessoas têm, além dos seus sonhos individuais, elas acabam também se decepcionando com a espiritualidade. Mas não é culpa da espiritualidade,
É que adianta ter ouvidos e não ouvir, ter olhos e não enxergar, ter o Exu na cabeça e não deixar ele guiar? Não, não adianta. Tem que deixar a força fluir. Tem que deixar essa força fluir. Bom, uma pergunta que eu recebi, eu ainda não estou nas perguntas, mas está dentro desse contexto. A chegada de um novo Exu e uma nova pombagira. Muitos aqui estão comentando isso nos comentários. É possível? Lógico que é. Lógico que é. Então você trabalha com um determinado Exu 10 anos. Pode chegar outro Exu? Pode. Como isso acontece? Não sei. Para cada pessoa é de um jeito. Para cada pessoa é um sistema. Para cada pessoa tem um motivo. Para cada pessoa aquele Exu e aquela pombagira escolheu o momento. Mas pode sim. Entende? E como pode? E normalmente aquele Exu que já está trabalhando com a pessoa, ele avisa: olha, vou deixar meu novo compadre aqui, vou trazer meu novo companheiro, ó, tem lá o Exu tal, que eles revelam, tá? É que tem gente que escuta que isso não é possível, que isso não existe. E aí a pessoa fica confusa, fica perdida, fica com medo, ou acha que está louca. Não, não, querido, não, querida, você não está louco. Existe sim, você pode ter 2 Exu, você pode ter 3, isso pode depender de tempo de terreiro, isso pode ser da vertente espiritual que você está, por exemplo, uma quimbanda. Lógico que, gente, o couro come, couro come. Você acha que vai ter um Exu só? Vai não. Uma pombagira só? Vai não. Tem isso e outras coisas. Então, é só para você não achar, caso seja um dos pontos, que você está louco, porque falaram que não é. Existe. Tá? Alguns aspectos de reconstrução de vida. Aí, ó, eu tenho caveira e marabô. Aí, Sara, axé poderosa. E a gente bota para quebrar. Marabô e caveira, como imagina? O que você espera da Sara? É poder puro. Então, a vida destruída e o recomeço. Vai ter que aprender com os próprios erros. O caminho novo é... Gente, sabe o que acontece? O caminho novo é necessário. É necessário. Então, às vezes, você está pedindo lá prosperidade e você vende pipoca. De repente, cai o poste e quebra o seu carrinho de pipoca. Aí você, ai, que eu não tenho como vender pipoca mais, vou morrer de fome. Aí, meu bem, quando você vai ver, você monta uma barraca lá de camelô e vira Silvio Santos. É isso. Então, muitas vezes, o caos traz a ordem. Em tudo que eu estou falando aqui, das drogas, do médium, dos Exu, o caos traz a ordem. Fica atento, porque aquilo que está te incomodando significa alguma coisa. Agora você parou de vender pipoca e você virou Silvio Santos. Por quê? Porque o poste caiu no seu carrinho de pipoca, tá? Existe algumas situações de destruição, sabe quando a pessoa perde tudo, dá aqueles rebuliços? Que pode ter um motivo espiritual aí. Sabe aquela família que está toda desunida? Aquela família que não se olha na cara? Aquela família que ninguém respeita ninguém? Sabe quando todo mundo bate a xícara e não vê nada? Pois é. Às vezes o caos faz essa família toda se unir de novo. Porque pelo amor não funcionou, pelo conselho espiritual não funcionou, pela orientação do Exu não funcionou, nada funcionou. Aí vem o caos, o tsunami de Iemanjá, e lava a nossa cara, e vai lavando. Aí a gente tem que juntar os nossos, vem cá filho, vem cá marido, vem cá, vem todo mundo, porque para sair dessa situação é só todo mundo junto. Aí, o amor, né? O amor. E a gente sabe, né, que tem gente que a gente tem ranço mesmo. Mas tem pessoas que vão ter que passar por isso. Equilíbrio emocional. Ou seja, na hora que você está... Aquela situação, a hora que aquele problema, a hora que aquela dificuldade tão grande
tão gigante chegou, aí o que acontece? Gera problemas emocionais, a pessoa pode tomar remédios, se anestesiar, não resolver aquela situação, não resolver aquele problema, e aquele problema só crescendo, e de um remédio passa para 2, passa para 3, passa para 4, agora é uma caixinha de sapato cheia de remédio, e assim, não lembra que tem Exu, não lembra que tem pombagira, não lembra que tem santo, né? Por quê? Aí, por quê? Eu também pergunto, por quê? Porque ele não deu aquele namorado, te decepcionou? Porque ele não deu, de repente, aquele emprego que você nem sabe o motivo e te decepcionou? Porque não faz os seus caprichos? Porque não faz as coisas que, como você quer? Aí o seu Exu e sua pombagira não presta? Aí depois passa por isso, chega na caixinha de sapato cheia de remédio. É isso. Entendeu? A gente não pode afrontar, gente, quem está no nosso ori. A gente sempre vai perder. A gente sempre vai perder. Sempre. Mas tem muita gente que tem que pagar para ver.